né? Como é que a gente faz a plástica nasal. Então, Certo. o dorso do nariz, né? A correção do dorso. Essa tirada do calo, tem outro nome também que vocês chamam, não tem? Na medicina, esse calinho tem outro nome. Não vou lembrar agora. Giba ósseo cartilaginoso. Giba óssea, exatamente. É um desgaste que é feito ali, doutor Dimitri? Quando o defeito é pequeno, é só uma raspagem, né? Quando o defeito é maior, que é uma estrutura oca. Então, se retirar muito, vai ficar o teto aberto. Certo. Então, nós temos que fraturar as laterais e fechar o teto, porque senão acaba ficando visível, aberto, né? e palpável e muitas vezes até visível. Né? Então, aí é um dos sinais que a gente olha e a pessoa diz, ela fez a plástica. Então, é isso que a gente hoje tem que esconder. Então, daí fratura, estreita o nariz e fecha o teto. Né? Então, tem os estigmas da cirurgia plástica nasal. Então, nós temos que tirar esse estigma, porque ninguém quer que alguém olhe para a gente e mostre, não, realmente ela fez uma plástica. O nariz dela não é dela, por exemplo. Não é dela, não. A pessoa quer que olhe e ache bonito, mas não pareça que fez plástica. Claro. Tem mais alguma imagem para rodar? Tem mais uma, não Essa tem? aí que é ali que está mostrando a giba ósseo cartilaginosa, que está em amarelo claro é a parte óssea, né, os ossos próprios do nariz. Lá em cima, né? E ali são as diversas, em amarelo, em azul, estão as diversas estruturas cartilaginosas, e aquela partezinha vermelha da asa do nariz é uma área que não tem cartilagem, que é a parte de gordura. Né? Então, para a gente ver como que o nariz é composto de inúmeras cartilagens, na ponta do nariz são várias cartilagens bem pequenas, e quando a gente faz a técnica aberta, essa com corte, que abre, levanta o capô e vê todas as estruturas, é muito mais importante, porque a gente consegue ver melhor as estruturas, cortar cartilagens muito grandes, moldar as cartilagens que são curvas para o lado errado, digamos, principalmente na ponta do nariz. Então, às vezes a ponta é muito arredondada, eu quero deixar ela mais afinada, então eu vou dando pontos que moldam todas essas cartilagens. É a parte mais, assim, delicada, essa da ponta, não é? É para dar o resultado de maior excelência. Hoje ninguém quer ter um resultado pela metade, ninguém quer corrigir a giba e deu. Não, todo mundo quer o nariz mais bonito que eu possa dar. Então, esse é o capricho, né? Eu não prometo resultado, como eu sempre falo para minhas pacientes, mas eu prometo meu capricho ao máximo. Então, eu acho que tem que abrir o nariz, ver todas as estruturas, corrigir prováveis anormalidades e deixar o nariz o mais reto possível, mais delicado, mais bonito, né? E o mais compatível com o rosto da pessoa. Claro. Então, a pessoa que tem um rosto mais largo tem um tipo de nariz. Tem uma moça que tem um rosto mais longo, tem que se fazer um outro tipo de nariz. Às vezes aquele nariz que você viu da atriz, da cantora preferida, e você acha maravilhoso, talvez não encaixe no seu rosto, no seu perfil estético. Tem que combinar com o perfil. E tem que ficar harmônico, tem que combinar. Senão vai ficar parecendo realmente que você fez a plástica, que é justamente o que as pessoas não querem hoje. Sim. Que é ter um rosto bacana ali com aquela simetria toda. Nós somos as ruas, doutor Dimitri. Sim. Saber se o Alto Vale está querendo fazer cirurgia plástica e saber a opinião das pessoas quanto à cirurgia. Será que a população aqui do Alto Vale realmente está interessada em mudar alguma parte do seu corpo? Vamos conferir. A senhora, então, já pensou em fazer alguma cirurgia plástica? Já teve alguém da família que fez? Sim, eu já tive a minha filha que fez cirurgia nas duas orelhas e colocou as próteses de silicone. Na opinião da senhora, foi tudo bem tranquilo? Valeu a pena esse feito? Para a autoestima dela, valeu muito, principalmente a orelha e os seios. A senhora não pensaria em fazer alguma coisa para mudar, talvez? Não, no momento não. Está satisfeita, então? Estou satisfeita. A idade chega para todo mundo. Já pensei. Já fez alguma? Não fiz nenhuma. Qual seria a cirurgia? Em que local do corpo? Na verdade, a mulher sempre quer mudar, né? Sempre quer melhorar, né? Mas a minha intenção era fazer abdômen. Eu já tive 2 filhos, então tem sempre alguma coisinha que não está legal, que a gente fica insatisfeito. Então eu queria mesmo fazer abdômen. E por que ainda não fez? Talvez por causa de dinheiro ou porque teve um pouquinho de medo? A gente sempre pensa, vai deixando, sempre prolongando e acabei deixando por enquanto. Mas na verdade eu estou pensando bem seriamente em fazer. Já pensei em botar silicone. E por que não colocou assim? Talvez por causa de dinheiro, medo? Dinheiro e medo também, principalmente medo. Mas ainda pensa em um dia tentar guardar um pouquinho de dinheiro, um pouquinho, né, criar coragem e colocar? Sempre, né? Tem alguém da sua família que já fez alguma cirurgia? Não, ninguém até agora. Eu já fiz uma pequena, 2, né? Mas não penso em fazer mais nenhuma. Aonde foram essas cirurgias? No seio e nos olhos. Ficou satisfeita com o resultado? Muito. O que mudou assim na tua vida? Talvez a autoestima?
Sim, e a saúde também, porque estava fazendo mal para a coluna, né? Os seios um pouco grandes demais. Então, assim, recomenda para quem tem interesse, quem tem vontade, que faça sem medo. Totalmente. Se a pessoa tiver condições de saúde, deve melhorar sempre, para si mesmo, para se sentir bem. Gostei, as pessoas se soltaram, né, para falar. Quando se fala de vaidade, eu acho que você toca assim num ponto, né? Num ponto do ego, num ponto fraco da pessoa, e a pessoa vai falando. As pessoas estão mais vaidosas, doutor Dimitri, hoje em dia? Antigamente a pessoa tinha um problema e não tinha como arrumá-lo, né? Então, tinha aquele problema que mantinha a vida toda e nunca teve coragem, não podia, não tinha condições, né? Hoje não, hoje a cirurgia plástica está cada vez mais acessível, as pessoas estão perdendo medo. Claro, hoje tem todos usando o equipamento de segurança, né? Eu boto meia antitrombo em todos os pacientes, às vezes uma cirurgia pequena de 40 minutos, uma prótese de silicone. Todos os meus pacientes, eu uso a meia antitrombo, uso a bota pneumática, uma bota que vai massageando a panturrilha para evitar ter trombose, que é o maior medo hoje em cirurgia plástica, né? Trombose, a embolia. Pode acontecer, pode, né? Tem que ser encarado como um procedimento cirúrgico, mas eu, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema mais sério. Inclusive a rinoplastia, que é uma cirurgia mais... Inclusive rinoplastia. Inclusive. Né? Eu levo comigo no meu bagageiro essa bota, né? E eu acho que a gente sempre tem que carregar, todos os meus pacientes eu já incluo no pacote a meia antitrombo. Eu acho que a gente tem que usar todos os equipamentos que tem à disposição, mesmo, mas a paciente é baixo risco. A gente nunca sabe aonde o raio vai cair, né? Então não importa dizer que a chance é 1 para 100 mil, 1 para 300 mil. Eu nunca tive, mas eu sempre opero em lugares que tem UTI, que tem equipamentos de segurança, né? Os que não tem eu trago comigo, né? E peço que a pessoa traga junto na cirurgia. Mas eu acho que esse medo está cada vez, né, ficando de lado. Então, operando em lugares com toda a infraestrutura adequada, eu acho que torna a cirurgia plástica cada vez, o medo vai ficando de lado e a gente vai realizando. Por isso que as mulheres falam, faz plástico uma vez. Teve um amigo meu que falou, Dimitri, agora todo mundo quer fazer plástica. Na verdade, a mulher já tinha essa intenção em fazer, né? Fez a primeira, viu que é seguro, viu que é tranquilo, viu que a recuperação é rápida e aí acaba querendo coragem para fazer as outras. Claro. No caso da rinoplastia, que é o nosso assunto de hoje, o pós-operatório é um pós-operatório tranquilo. De quanto tempo que a pessoa deve ficar em repouso para voltar à vida normal? Ela vai ter que provavelmente respirar pela boca pelos primeiros dias e tem uma série de curativos a serem cuidados também. Sim, o problema da rinoplastia, a primeira semana é um pouco mais incômoda, que usa o gesso, né, pode ficar um pouco roxa, mas de 7 a 10 dias a pessoa já está bem recuperada para fazer as atividades normais, assim, no caso de ir numa loja, ir no shopping, sair de casa um pouquinho. Pode voltar a trabalhar com já? 2 a 3 semanas já volta ao trabalho, né, e esportes de contato, 2 a 3 meses. Aí tem um pouquinho mais de medo. Porque, o que seriam esses esportes? Esporte de contato é jogar vôlei, beisebol, handebol, né? Tá. Porque daí pode levar uma bolada, um trauma maior. Mas uma academia a pessoa pode fazer, Não, por academia eu já libero com 3 semanas, já libero para caminhada, para levantar um peso mais leve. Com 3 semanas já está ali por causa da rinoplastia, já dá para liberar bem cedo. E tem cuidados pré-operatórios também, certo? A gente conversou isso quando o Dr. Dimitri veio na ocasião passada, quando nós falamos de abdominoplastia, que a pessoa tinha que cuidar com o fumo, se era fumante, deixava de fumar por um certo tempo, e outros cuidados também. Sim. Dentro da rinoplastia, existem cuidados específicos ou são os gerais também para uma plástica? São esses gerais e também tem o cuidado quem tem o costume de usar vasoconstritor nasal, o Afrin, né, que o pessoal tem costume de usar. Então, às vezes, essas medicações interferem na vascularização do nariz. Então, na consulta pré-anestésica deve ser falado ao médico, né? O médico vai perguntar quais são as medicações em uso, né? E outros remédios de pressão, né, de diabetes, devem estar tudo organizados, né? O remédio da tireoide, a tireoide tem que estar, né, no nível correto. Então, tem que ter feito o check-up antes da cirurgia. Existem contraindicações para rinoplastia, no caso? Existem algumas contraindicações, né?
cada caso deve ser avaliado, mas é raro ter uma contraindicação, assim. Às vezes quando tem um trauma ou quando não tem septo no nariz, né? Tem pessoas que têm, né, às vezes uso de droga, uso de cocaína, às vezes tem um septo, falta muita cartilagem septal, então às vezes tem que ser encaminhado para o colega otorrino para colocar um novo septo, às vezes eu vou fazer um enxerto de cartilagem costal, mas é algo extremamente raro hoje. De um mês assim que o Dr. Dmitry faz os seus trabalhos e as suas cirurgias, quantas mensalmente assim rinoplastias que a gente tem visto em Florianópolis e aqui no Alto Vale? Tem sido constantes? Nesse último mês, eu acho que eu devo ter operado de 8 a 10. Né? Eu tenho costume todo sábado fazer uma rinoplastia com meu irmão, né? Lá em Florianópolis, a gente opera no Hospital da Unimed. Aquela da parceria, né? Ele marca o septo, alguns têm o desejo de fazer a plástica, aí ele encaminha, a gente atende no mesmo consultório, né? Uma sala do lado da outra, e aí a gente também pode avaliar esses pacientes no pós-operatório juntos. Tá certo. Mas todo sábado eu opero uma com ele, mas aqui em Ituporanga eu devo ter operado umas 3 ou 4 nesse último mês. O Dr. Dmitry que atende no Hospital Bom Jesus, né? No Hospital Bom Jesus, no ambulatório. Exatamente. Eu estava falando de contraindicações, aí eu lembrei de idade. Existe alguma contraindicação quanto à idade? No caso, uma cartilagem de uma pessoa de 20 anos ou a estrutura óssea é diferente de uma de 60, por exemplo, Sim. certo? A partir dos 16 anos, o nariz já tem o seu formato e a cartilagem do tamanho que deve mudar muito pouco ao longo do tempo. Então, de 16 a 18 anos, dependendo do autor ou do cirurgião, caso, né? seria a idade mínima para se fazer a plástica nasal. Salvo em caso que tenha uma fratura com desvio importante. Então, já operei menino de 11 anos, mas também porque teve uma fratura com desvio do septo, né, com fratura da pirâmide nasal óssea ali. Aí então tem que arrumar, e não tem jeito. Né, aí sim, mas a plástica estética é bom aguardar os 16 ou 18 anos. Certo. Tanto para moças quanto para rapazes. Independente do sexo. E não existe uma idade limite também. Se a pessoa chega com 70 anos lá querendo fazer, não tem problema. Se o coração estiver bom, pulmão bom, né? Se o cardiologista liberar, eu faço a plástica. Certo. Muito bem. Doutor Dmitry, vamos deixar telefone de contato. Eu acho que vale para Ituporanga, né? Mas as pessoas que saibam, né? Que ele atende também em Florianópolis, o Dr. Dmitry Cardoso de Matos, já há alguns anos trabalhando com cirurgia plástica e vem trazendo não só a rinoplastia, a gente pode citar outras. A gente falou de abdominoplastia, silicone, plástica das mamas, né? E outras tantas. As plásticas eu faço todas elas. Né? Que a plástica já é uma subespecialidade, né? Então, dessas da plástica, eu faço todas. As pessoas interessadas podem procurar o Hospital Bom Jesus mesmo, né, doutor Dmitry? Sim, eu atendo lá dentro no ambulatório do próprio Hospital Bom Jesus. Ok, obrigada. Eu que agradeço. Um bom retorno ao doutor. Fico à disposição. Obrigado pelo convite.